parte de nós. Ser firme e lutar, faz parte de nós. Chorar e sorrir, está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Está dentro em nós um motivo de caminhar e vencer. Parte de nós. Deus deposita sua confiança na juventude porque sabe que ela é corajosa e perseverante quando quer algo. Os jovens não desistem com facilidade daquilo que eles desejam e podemos perceber isso também por meio de testemunhos daqueles que exalaram santidade e o amor às coisas do céu. Foi assim com o jovem Carlos Acutis e com Guido Schaffer, que viveram pouco tempo nesse mundo, mas trilharam em suas vidas um caminho rumo ao céu, deixando a certeza de que nascemos para Deus. No programa de hoje, queremos que você conheça um pouco mais sobre a história desses dois jovens. E para você que nos assiste agora, saiba que Deus também quer contar com a sua juventude, com a sua alegria para santificar e para transformar esse mundo. E eu convido você a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp DDD 11 996655599. Envie a nós o seu pedido de oração. Nós da Aliança de Misericórdia queremos orar por você, pela sua família, pelas suas intenções. Mas olha, salva esse WhatsApp aí nos seus contatos do seu celular, porque você pode mandar sempre mensagens para nós com as suas intenções, porque nós desejamos orar todos os dias. Colocamos seus pedidos aos pés de Jesus Eucarístico, na Santa Missa e na adoração eucarística também. Vamos ao programa de hoje. No dia 12 de outubro, fiéis de todo o mundo celebram a memória de Carlo Acutis. Ele nasceu em 3 de maio de 1991 e faleceu aos 15 anos de idade, em decorrência de uma leucemia repentina, ficando conhecido como o padroeiro da internet. Foi um grande propagador dos milagres eucarísticos e em 10 de outubro de 2020, após o reconhecimento de um milagre ocorrido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o jovem foi beatificado pelo Papa Francisco, ganhando o mundo com seu testemunho de vida e santidade. Carlo é esse jovem belo, em todos os sentidos, que acolheu com a própria vida o chamado de Deus à santidade, que para muitos parece que está fora de moda, mas não está não. Deus continua chamando. A prova disso é a vida do Carlo, né? Ele atendeu esse chamado e fez a transformação acontecer. O Carlo é o santo que fez milagre em casa primeiro, né? Tem um ditado que diz santo de casa faz milagre, né? Ele fez primeiro em casa. O Carlo transforma a sua família em primeiro lugar, isso é muito bonito. Eu me lembro da beatificação dele em 2020, mas eu não conhecia muito sobre ele. E quando nós começamos a conversar sobre o Carlo aqui no Brasil, a gente foi entendendo que é realmente um fenômeno. E assim, o que é mais lindo, ele não viveu nada de extraordinário, ele viveu um jovem de calça jeans, de tênis e falando e amando Jesus por onde ele passou. Quando nós falamos de Carlo Acutis, nós estamos falando de um santo quase contemporâneo nosso, né? Então, nós estamos aí coisa de 17, 18 anos, desde a partida do Carlo para o céu, para o tempo que nós estamos hoje. Ou seja, muitos dos desafios que nós enfrentamos hoje na evangelização, Carlo também enfrentou, né? E uma coisa que eu acho que é muito interessante na vida de Carlo é o seu modo positivo de evangelizar. Eu acho que a gente tem muitas vezes uma tendência de outras gerações que sempre acham que nós temos mais desafios que as outras gerações. E Carlo não olhava para isso, ele simplesmente evangelizava com aquilo que ele tinha em mãos. Então ele pegava o seu computador, abria ali a tela e colocava para comunicar a boa nova de maneira sempre positiva. O que mais me chama a atenção é por ele ser tão jovem, ao mesmo tempo ele ser tão maduro na fé, não é? A sua devoção à Eucaristia, a ponto de ele organizar todo um trabalho, né, para divulgar os milagres eucarísticos, também a sua profunda espiritualidade, não é? E também ser esse que hoje a gente deu o título, né, de apóstolo da internet, né, que ele acabou se utilizando dos meios do seu tempo como jovem para divulgar a sua própria fé e aquilo que certamente é importante para ele em relação à Eucaristia, né?
Nos inúmeros relatos sobre a história de Carlo Acutis, está sempre presente a grande caridade exercida por ele desde a infância. O garoto não tinha vergonha de mostrar que era cristão, de falar da sua fé, de defender a fé cristã diante dos outros. O padre Fábio teve a oportunidade de morar na Itália e conviver bem de perto na casa da família do Carlo. E ele partilha com a gente um pouco dessa experiência. Eu sempre falava com a mãe dele, Dona Antônio, o Carlos já vivia no céu, né? Eu acho que ele estava aqui só brincando. Uma vez conversando com um amiguinho dele, na véspera da beatificação dele, um amigo dele que estudou com ele desde a pré-escola até o ensino médio, aí eu perguntei para ele, como que era conviver com o Carlos? Ele, padre, a gente sentiu uma coisa diferente. Só que a gente não sabia identificar que aquilo era santidade, porque é uma leitura que se faz depois, né? Mas era bom estar com ele, ele agregava, desde o sorriso, do olhar, das palavras, né? Então, como a própria Luana, a avó, dizia, o meu neto era legeiro. O que é isso? O meu neto era suave, leve. Onde o Carlos chegava, ele deixava uma leveza, porque ele era alegre, cômico, palhaço, né? A expressão é essa, transformava todo o ambiente em alegria, né? Ele ressignificava o que estava em torno. O pai do Carlos, uma vez conversando com ele, disse, olha, se você sentar 5 minutos com o Carlos, ele fazia a leitura da tua alma. Ele dizia o que você precisava ouvir. Acho que ele tinha uma vida familiar muito interessante, né? Um núcleo familiar em que ele tinha uma boa convivência. Ele acabou ajudando até os próprios pais dele em relação à fé, não é? Mas não era aquele jovem que se tornava pesado nas suas amizades. Ele lidava com todo mundo, mesmo com quem não tinha a mesma fé que ele, não partilhava a mesma fé que ele, não é? Mas ele tinha esse aspecto do ser testemunho e sinal onde ele estava. É interessante quando a gente lê na biografia do Carlo Acutis, o testemunho que ele tem com uma pessoa que não é da religião católica, né? Que era aquele rapaz que trabalhava ali para a família dele, prestava serviço para a família dele. Como que Carlo consegue tocar o coração dele? Por meio do diálogo. Então, esse é o caminho que Carlo nos ensina e que a igreja vem nos apresentando e que o próprio Jesus nos ensinou há 20 séculos atrás. O problema é que às vezes a gente acha que o diálogo, na verdade, eu vou esperar o meu tempo para comunicar a minha verdade. Não, isso não é diálogo. O diálogo pressupõe escuta, pressupõe humildade, pressupõe discernimento. É claro, tem muita gente que fala abobrinhas por aí, é verdade, a gente vai se deparar com isso. Mas que a gente tenha essa maturidade de discernir, acolher aquilo que é, daquilo que não é, mas principalmente, volta a esse ponto inicial, comunicarmos a boa nova. Quando a gente vê o itinerário de Jesus, que é o itinerário que inspirou Carlo Acutis, a gente vê 2 evangelizadores que aproveitaram da oportunidade e comunicaram, levaram aquela mensagem de esperança para as pessoas. Carlo morreu no dia de Nossa Senhora Aparecida, e embora ele nunca tenha vindo ao Brasil, o país já tem por ele uma enorme devoção e carinho. Houve uma comunhão muito plena de almas, né? Porque nada é por acaso. Essas coincidências. Morreu no dia 12, memória litúrgica dia 12, o milagre acontece no Brasil, né? Aí você olha o Brasil, você vê a juventude, Carlo é jovem. E a devoção ao Carlo é do Brasil para o mundo, filho. Não começou na Itália a devoção ao Carlo, começou aqui, foi difundida aqui, tá? Então é do Brasil para o mundo. Mais uma vez eu te digo, tem muita coisa que nós ainda não vamos entender plenamente agora, porque estamos vivendo. Eu acho que só falta a família mudar para o Brasil, porque o resto já tem uma ligação muito grande com o Brasil. Mas também por sermos um país de uma identidade católica muito forte e um sentido de acolhimento muito profundo. Nós acolhemos, e o Carlo é da igreja. Né? Poderia dizer, é um santo italiano, deixa ele lá. Não, é da igreja. Assim como o santo que nasce aqui não é do Brasil, é da igreja. Então, essa universalidade. Rapaz, a beatificação do Carlo foi televisionada para o planeta. Todos os dias acontecem beatificações que nós nem sabemos. A do Carlo estava a mãe, o pai, os irmãos, todo mundo vivo. A mãe entra com o coração do filho na beatificação. Que gesto mais lindo, como se ela estivesse tirando do seu ventre, entregando para o ventre da igreja, né?
Eu acho que daqui uns 2 anos, 3, 4, 10, ou com a canonização do Carlo, nós vamos compreender melhor ainda alguns elementos que estamos vivendo. Inspirado por Carlo, acho que a gente tem que também fazer esse caminho, esse percurso. Nós temos algo para comunicar, o Evangelho é sempre novo, o Evangelho é sempre atual, então que a gente possa comunicar sem medo, através do nosso celular, através de um podcast, através das nossas redes sociais, seja onde for, que a gente consiga comunicar de maneira positiva a boa nova que é o Evangelho. Lançado no Brasil pela distribuidora Colby Art Produções, o filme O Céu Não Pode Esperar é um documentário cujo personagem central é o próprio Beato Carlo Acutis. Uma obra que apresenta testemunhos poderosos de pessoas que o conheceram ou tiveram alguma experiência com ele após sua morte. Tem sido muito gratificante, bonito e inspirador, porque a resposta das pessoas tem sido de maneira muito gradativa. E a gente sabe que as coisas de Deus funcionam assim, nada é no estouro, né? Nada é de repente. Tem um trabalho que é feito diariamente e tem sido feito há mais de 4 anos. Então hoje a gente sente uma abertura das comunidades, dos religiosos, muitos padres se aproximando, seminaristas, grupos, fortalecendo essa presença nossa no cinema. Isso só enriquece a nossa igreja no Brasil. Ele subiu ao céu antes do que se pode imaginar. Ele abriu um caminho para que todos cheguem lá. Uma estrada que agora todos podem ver. É um autêntico mestre dos cristãos. Buscar a santidade é ter consciência da nossa humanidade imperfeita, que muitas vezes erra, peca, mas que também reconhece a necessidade da presença do Senhor para caminhar e lutar contra todas as adversidades e tentações que nos cercam. Acredito que o jovem Guido Schaffer também teve os seus desafios, mas ser de Deus e viver o que ele pedia, com certeza, foi o seu principal desejo. Por isso, já tinha um coração santo enquanto vivia aqui. Aproveite para entrar em contato conosco através do número do nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui na sua tela agora. Diga o que você está achando do programa de hoje, dos programas que você sempre assiste. Qual a sua intenção para que nós possamos orar por você? A gente aguarda o seu contato, ok? Guido Schaffer nasceu em 22 de maio de 1974, no município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um jovem que soube aproveitar cada minuto de sua vida como filho, irmão e amigo que inspira a busca pela santidade. Um jovem brasileiro que se tornou exemplo para a juventude mundial. Minha gravidez do Guido, como toda gravidez que eu tive, sempre fui muito saudável, né? Nunca senti nada, passei muito bem. Mas na do Guido me marcou muito uma alegria assim enorme que eu sentia por estar grávida. Senti uma felicidade muito grande, sem saber, até naquele tempo a gente não sabia o sexo da criança, só quando nascia, né? Mas esse sentimento de felicidade inundava muito meu coração. Nascido no mesmo dia em que a igreja celebra a festa de Santa Rita de Cássia, Guido também trazia em seu nome a inspiração para um caminho de santidade. Quando nasceu o menino, aí por tradição na minha família a gente coloca o primeiro filho varão o nome do pai. Meu marido é Guido, em homenagem ao menino Guido de Fongalan, francês, que morreu em odor de santidade, né? Foi aberto um processo de beatificação dele, mas que depois foi abandonado, e agora eu soube que está sendo retomado o processo de Guido de Fongalan. E minha sogra, ao ler a história dele, ficou encantada e falou: se eu tiver um filho homem, vai ser Guido. Então, depois veio Guido, filho meu, não é? Em homenagem ao pai e também a Guido de Fongalan. Os pais sempre levaram Guido à praia, oportunidade em que ele aprendeu a surfar e a contemplar intimamente a grandeza de Deus. Eu escolhi para levar meus filhos sempre como local de recreação a praia, que eu achava que era um local mais limpo, né? Para as crianças brincarem, tomarem sol. Então eu ia com Ângela, com ele, depois com Maurício. E o Guido sempre demonstrou um grande gosto pelo mar. Ele pequeno, mal chegava na praia, já saía disparado, queria entrar na água, eu tinha que correr atrás dele, né? E uma que eu destaco na personalidade do Guido, uma capacidade de comunicação muito grande com as pessoas. Ele falava com todo mundo, sabe? Diferente de Ângela, a filha mais velha, era mais tímida. O Guido não, ia de barraca em barraca, conversando.
E a mamãe dizia, Nazaré, teu filho quando crescer vai ser deputado. Eu falei, por quê, minha mãe? Porque ele fala com todo mundo, olha só. Mas era esse traço de comunicabilidade que ele trazia já desde pequeno, né? Padre Jorjão é um grande amigo de Guido. Não por acaso, a primeira confissão que ele atendeu depois de ser ordenado sacerdote foi justamente a do Guido. Ordenei padre, e aqui no Rio, o senhor cardeal Dom Eugênio, ele esperava um pouco para nos dar a faculdade de confissão. Demorava um pouco, mais ou menos 15 dias, 20 dias. Então, naquele dia, ele nos permitiu, vocês já podem confessar. Eu fui chamada para o encontro de jovens no Colégio Santo Agostinho, na Barra da Tijuca, naquele dia. E eu fiquei responsável pela confissão. Havia centenas de jovens. Fui para uma sala, estava de batina, como sempre me visto, hoje é uma sessão. E chegaram dois jovens de cabelo parafinado, vi que logo que eram surfistas. Falei, e aí, a gente pode conversar com você? Pode, filhos. Os caras estavam um pouco espantados, porque naquela época, acho que com a batina aquela batina preta, né? Eles estavam meio espantados, mais jovens. E depois eu fiquei sabendo que era aquele rapaz, a primeira pessoa de quem eu ouvia a confissão era o Guido e o Samir, que depois foram meus amigos da paróquia. O Samir até hoje está aqui na paróquia, e o Guido, que acabou sendo depois um dos meus grandes amigos e meu filho espiritual. Guido tinha o sonho de ser médico. Desde pequeno, ele desejava oferecer a vida em favor dos mais pobres e necessitados. A paixão pela profissão e pelo mar se tornaram ainda mais evidentes após um encontro inusitado na faculdade. Ele era louco pelo mar, entrava mar adentro, né? E eu tinha que correr atrás dele. Depois eu os coloquei em natação, a ele, ao Maurício, já que gosta tanto de água, vamos aprender a nadar. E de aprender a nadar, jovem, garoto de 12, 14 anos, foi um pulo para o surf, né? Vivendo na praia. Aí eles iam para a galeria River, em Ipanema, olhar prancha, escolher prancha. E quando ele passou na faculdade de medicina, ele falou, mãe, você não adivinha quem é meu colega de turma? Eu falei, adivinhar não adivinho mesmo não, me conta quem é. Ele falou, Rodrigo Rezende, mãe. Rodrigo Rezende é um surfista de ondas gigantes, surfa no Havaí, tá um surfista profissional, né? E o Rodrigo Rezende, ele era filho de um médico, o pai dele faleceu. E o pai falou com ele na ocasião, você não pode viver como surfista. A profissão de surfista é curta, você vai fazer medicina. Então o Rodrigo entrou para medicina. E quando o Guido vinha, colega dele, o Rodrigo Rezende, estava sempre na revista Fluir. Aí que ele ficou mais empolgado ainda com surf, né? Então ele surfava com o Rezende estudava com ele. Guido morreu no dia 1º de maio de 2009, após um acidente com a própria prancha, enquanto ele praticava surf com os amigos. Hoje, o posto 11 da Praia do Recreio abriga a Praia do Guido, mesmo local onde o jovem faleceu afogado. E apesar do tempo, sua história continua inspirando novas gerações. Eu lembro que era uma pessoa muito boa, né? Não é à toa que virou uma referência no geral, mesmo depois que foi. Então, assim, eu sou nascido e criado aqui, no Recreio, né? Então acompanho um pouco a história dele, de pequeno, né? E depois que partiu, com certeza deixou o legado, né? Que é em amor, em caridade, em ser uma pessoa boa. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. O Guido nos ensina que para que a gente possa, de fato, ter essa alegria que vem de Deus, não basta dar um joinha, não basta curtir, um like na palavra de Deus. Para que você viva a alegria do cristão, que é uma boa nova, uma boa notícia, anuncie-vos uma grande alegria, e o cristianismo é uma grande alegria, você tem que viver aquela palavra. Não basta ser um amigo de Jesus como os milhões de seguidores de fulano de tal, desses Facebookers, desses influencers. Você tem que viver. Quer ser feliz? Não se contente em ser aqueles que, que bom que Jesus disse isso, joinha. Não, viva. O Guido mostrou isso. O Guido foi amigo de Deus. A morte do Guido, ela foi um momento muito doloroso para toda a família, né? Não podia ser diferente. Mesmo tendo fé na vida eterna, a separação é uma coisa que dói, né? Eu até falei com o Padre Jorjão, perdi meu filho. Ele disse, não diga perdeu, você sabe onde ele está? A gente perde, a gente não sabe onde está. Ele, não, Padre Jorjão, eu digo, perdi assim no sentido do contato físico, né? De um abraço, de ouvir a voz, de conversar, porque eu conversava muito com ele, né?
Todos os dias à noite, quando ele estava no seminário, ele me ligava, dava 9 horas, meu telefone batia, era ele. Oi, fofinha, tudo bem? Então, por muito tempo eu fiquei ouvindo esse telefone bater. Foi um momento doloroso, mas eu vejo assim o quanto Deus veio em nosso socorro, né? Em meu socorro, me dando assim uma consolação, uma força que veio mesmo do céu. Nós cristãos acreditamos que a nossa vida pertence a Deus. Sempre vamos ter desafios, quedas para nos desviar do caminho da santidade, mas temos um Deus poderoso que nos ama demais e não nos abandona. Porém, precisamos ser fiéis a Ele e ouvir a sua voz. Agindo assim, seremos capazes de alcançar a santidade ainda aqui nessa terra, como aconteceu com os jovens Carlo Acutis e Guido Schaffer, que apesar de todas as dificuldades, souberam reconhecer a voz do bom pastor. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Faça isso agora mesmo. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe muito você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E olha só, se liga porque nós queremos rezar por você. Por isso, mande agora mesmo um WhatsApp para o número que está na sua tela e faça o seu pedido de oração deixando o seu nome e a sua cidade. Paz e misericórdia.